Olá, biteiros em alta velocidade, tudo bem com vocês? Esse aqui será um vídeo bem legal, vocês podem ter certeza. Ele será sobre uma incrível história verídica que foi relatada no filme Lion, Uma Jornada para Casa. Vai valer muito a pena vocês ficarem até o fim do vídeo. Eu recomendo demais esse filme para vocês e também digo que preparem um lenço para as lágrimas quando virem esse filme. Essa história, pessoal, também tem um livro, escrito pelo mesmo protagonista dessa história real. O livro é um pouco mais detalhado e preciso do que o filme, e portanto, apesar de mostrar nesse vídeo as cenas do filme, eu irei resumir a história contada no livro com ênfase nos momentos que considero mais interessantes. Para quem viu o filme, é possível que os fatos narrados não sejam exatamente da forma como são mostrados no filme, pois no livro algumas coisas são diferentes. Ok? Antes de continuar, peço que se você for novo por aqui, que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho das notificações. Tudo bem? Vamos lá, biteiros! Pessoal, Saru é um menino pobre de apenas 5 anos de idade que mora em algum local na Índia. Sua família é bastante necessitada e sobrevive com bastante dificuldade. Várias vezes, a única maneira de eles se alimentarem é furtando comida de quiosques e pegando comida do lixo da rua. Seu irmão mais velho, Gudu, é apaixonado por trens e constantemente pega carona neles para se transportar para outros locais e conseguir empregos temporários. Ambos têm outros 2 irmãos, Kalu e Shekila, que são criados pela mãe Kamla em uma minúscula casinha de um bairro pobre de uma cidade na Índia. Num belo dia, o irmão mais velho, Gudu, decide sair para procurar emprego. Saru, que era muito apegado a seu irmão, insiste que quer ir com Gudu, mas Gudu resiste, sabendo da responsabilidade que ele teria se algo de ruim acontecesse com o pequeno Saru. Entretanto, Saru continua insistindo e Gudu acaba cedendo. Ambos então pegam um trem rumo a um subúrbio vizinho, onde Gudu tentará achar algum emprego. Ao chegarem ao subúrbio, Saru acaba pegando no sono e pede a Gudu para ficar dormindo no banco da estação de trem, enquanto Gudu vai procurar emprego. Gudu, mesmo muito tenso com a ideia de deixar o irmão sozinho, acaba aceitando e vai em busca de seu emprego. Quando o pequeno Saru acorda, no entanto, se passar algumas horas, ele está completamente sozinho na estação, em pleno turno da noite. Onde estaria o seu irmão? Ao lembrar da paixão do irmão por trem, Saru decide procurar o irmão dentro de um trem vazio e parado na estação. Dentro do trem, ele não aguenta e cai no sono de novo, mas quando acorda, se dá conta de que o trem está em alta velocidade indo para um lugar desconhecido. Ele se desespera, grita pelo irmão, olha pela janela tentando ver se alguém pode ajudá-lo, mas o trem está vazio e trancado. Ele não pode sair de jeito nenhum. Muito tempo depois, o trem finalmente para. Ele para numa cidade gigante da Índia, chamada Calcutá, que atualmente é chamada de Kolkata. A estação de trem está lotada de gente, muito confusa, e Saru se apoia numa pilastra para tentar se localizar e entender onde está. Grita pela mãe e pelo irmão Gudu, mas em vão. Ele está sozinho, numa cidade desconhecida e precisa se virar para sobreviver aos enormes perigos que aquela cidade possui. Saru, além de passar fome, corre vários riscos em sua vida na cidade. Ele escapa de ladrões de crianças, é salvo por um senhor de se afogar e por pouco consegue escapar de ser usado como mercadoria de um esquema de prostituição infantil. Depois de praticamente esgotar as possibilidades de encontrar ajuda, ele vai até os policiais e tenta se comunicar. Dali, ele é levado a um orfanato, onde quem sabe poderá encontrar a sua família ou ser adotado por outra. A sua família biológica não é encontrada, mas há uma família australiana querendo adotá-lo. Ele finalmente decide que irá mesmo aceitar a adoção. Ele dá uma sorte espetacular. A sua família australiana é de boa condição financeira e seus pais são extremamente amorosos com ele.
Apesar da sorte colossal que Saru dá, ele não consegue esquecer da sua família biológica. Todos os dias, antes de dormir, ele pensa no seu irmão Gudu e na sua mãe, e em como eles estariam naquele momento. Tenta sempre exercitar em sua memória os nomes dos quais ele lembra. A estação de trem de Berhampur e o nome Ginastlai, que poderia ser da sua rua, do bairro ou da sua cidade. Será que um dia ele voltaria lá? E se por um acaso ele conseguisse voltar lá e a sua família não estivesse, como seria? O tempo passa, Saru fica adolescente, começa a trabalhar, entra numa faculdade e conhece um grupo de estudantes indianos. Num belo dia, o grupo faz uma festa indiana e todo mundo fala de sua história na Índia. Mas Saru não sabe responder de onde veio. Tudo o que ele lembra são os flashes de sua infância e dos nomes Ginastlai, que talvez fosse o nome da cidade, e Berhampur, que era o nome da estação de trem onde seu irmão biológico o havia deixado. Esse grupo de estudantes indianos então lhe indica uma ferramenta que pode lhe ajudar. A ferramenta, pessoal, é o grande Google Earth. Saru então passa alguns anos mexendo no Google Earth e sonhando com, quem sabe, o momento em que ele encontraria o paradeiro de sua família na Índia. Só que foi no final de 2010 que Saru se tornou mais metódico em sua busca. Através da ajuda de uma amiga sua indiana, Saru descobriu a velocidade dos trens da Índia e calculou uma área de busca aproximada no Google Earth. Seriam dezenas de estações de trem para que ele examinasse e, quem sabe, algo se encaixasse com o que ele lembrava em sua mente. Saru ficou tão obcecado com a sua busca que dividiu o tempo de busca com o tempo em que ficava com a sua namorada. Foram meses e meses e meses de busca intensa e incansável, e em muitos dias ele simplesmente ficava desesperado com o fato de não reconhecer nenhuma estação de trem. Até o momento em que, numa dada noite, a área de busca que ele havia calculado se esgotou e ele não reconheceu nenhuma estação. No momento em que ele precisava muito arejar sua mente, decidiu dar um tempo da busca e passar a olhar o Google Earth apenas para relaxar. Viu rios, lagos, vegetação e, num dado momento, achou bastante relaxante ver o belo lago Nal Damayanti Sagar, que ficava na região de Madhya Pradesh. Continuando seu processo de relaxamento, começou a direcionar a exploração para oeste do lago e avançou por um longo tempo por ali, o equivalente a centenas de quilômetros no mapa do Google Earth. Ao encontrar uma estação de trem, logo o seu cérebro voltou para aquele estado em que ele novamente tentava reconhecer as estações de trem. Então, ele escolheu uma rota que ia na direção a sudoeste da estação randômica que ele havia encontrado. Ele olhou por um tempo para essa estação randômica a sudoeste, pessoal, e começou a reparar algo familiar. Havia uma passarela acima da linha do trem e uma caixa d'água bem próxima à estação. A posição da passarela e da caixa d'água encaixava com o que ele lembrava da estação onde o seu irmão o havia deixado. Ao olhar o nome da estação, o coração dele disparou, pessoal. Berhampur Railway Station. Aquele nome era muito parecido com o nome que ele lembrava quando criança. Então, quando ele seguiu da estrada de Berhampur no rumo que ele achava que era o familiar, encontrou uma cidade chamada Khandwa. A cidade também lhe parecia familiar, mas ele não reconheceu o nome e novamente ficou desconfiado. Foi através do Facebook que ele teve a grande revelação. Perguntou sobre uma fonte, a resposta não foi muito animadora e depois perguntou se o nome da vila vizinha à estação de trem era Ginastlai. A resposta, pessoal, segundo Saru, foi de tirar o fôlego. O nome da vila era Ganesh Talai, também conhecida como Ganesha Talai. A busca pelo local de onde ele veio havia terminado. Pessoal, vocês podem ver por essa foto que realmente há uma vila chamada Ganesha Talai, mas precisamos levar em consideração que o Google Earth tinha bem menos informações e recursos há 10 anos atrás em relação ao que ele tem hoje. A busca de Saru, se fosse nos dias de hoje, certamente teria sido bem mais fácil. Bastaria ele digitar a palavra Berhampur que apareceria uma lista de locais com nomes parecidos com este.
e ele certamente teria identificado um deles como sendo o da parada em que o seu irmão biológico o deixou. Apesar de ter encontrado o local apenas em 2011, Saru só pôde visitar o local no ano seguinte. Ao chegar lá, estava bastante cansado, mas muito inquieto e eufórico com a situação que poderia estar se descortinando. Ele não aguentou e saiu do hotel andando pelas ruas de Khandva em busca de Ganesh Talai, o seu provável bairro de infância. Passou pelo bosque onde ele corria quando criança e seguiu para lá. Ao chegar no local, respirou fundo, emocionado, e identificou o local onde ele morava quando criança. Entretanto, pessoal, o local estava vazio. Aquele parecia ser o fim para ele. No entanto, aos poucos, foi sendo formada uma aglomeração em torno dele, e de repente apareceu um senhor que falou, segundo ele, palavras que ele nunca vai esquecer. Venha comigo, vou lhe levar até a sua mãe. Pessoal, no filme as coisas não aconteceram exatamente da maneira como eu estou falando, mas a essência é a mesma, e a cena do encontro entre ele e sua mãe é de fazer chorar até quem é forte para o choro. Ele pergunta à sua mãe pelo seu irmão Gudu, e ela revela a informação-chave para entender tudo o que havia acontecido. Gudu também não havia voltado para casa. Ele havia morrido atropelado por um trem próximo ao local onde Saru se perdeu. A partir dali, tudo fez sentido para Saru. Seu irmão não voltou logo para buscá-lo porque, infelizmente, algo havia ocorrido a ele. Mas aquela, segundo o próprio Saru, foi a notícia mais triste de sua vida. A história teve uma repercussão a nível mundial e pegou de surpresa o próprio Saru, que não esperava que ficaria famoso da noite para o dia depois daquilo. Essa história, pessoal, rendeu um dos mais belos filmes de todos os tempos, que para mim deveria ter vencido o Oscar no ano de 2017. E vocês, pessoal, já viram esse filme? Gostaram do vídeo? Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ative o sininho. Tudo jóia? Abraço a todos, pessoal!